A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos, que estão nesse momento aí nos assistindo, se preparando, amados, para poder pregar, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite, que o nome do Senhor ele possa ser glorificado, que o estudo, venha trazendo para você fortalecimento espiritual e que você possa, aprender um pouco mais do que a palavra de Deus ela quer nos ensinar. Hoje nós vamos estar falando um tema muito importante, sobre evangelização, que é algo que está sobre toda a igreja, Mas antes de tudo nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe a aula de hoje, abençoe a sua casa, a sua família, que haja paz, que haja alegria, que haja saúde no seu lar e que o nome do Senhor ele possa ser glorificado. Vamos juntos, amados, orar? Amado Deus, eterno e soberano Pai, a Ti, Senhor Deus, nós rendemos a honra, a glória, o louvor e a gratidão, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para sermos instruídos na Tua palavra. Senhor, que esta aula de hoje venha, Senhor Deus, tocar nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, para a verdade da Tua palavra. Porque nós não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticantes da verdade. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, Senhor Deus, que possam ser, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo e o Teu nome ser glorificado, Pai. Por isso eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, uma alegria muito grande nós podermos estar aqui em mais uma terça-feira, para ministrarmos o estudo da palavra. E hoje nós estamos na lição de número 11 e o tema da lição é compromissados com a evangelização. E antes de nós entrarmos aqui na leitura da aula de hoje, eu quero fazer um comentário com vocês, porque quando nós aceitamos o Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas, amado, nós temos um desafio sobre as nossas vidas. Nós somos comissionados, nós temos uma missão para podermos realizar. E isso se aplica a toda a igreja, não é somente exclusividade do pastor, de um levita ou daquele que tem um chamado missionário na sua vida, mas é para toda a igreja, amado. O Senhor deixou para nós o ide, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então isso aí, a partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos na família de Deus, nós temos esse propósito, de testemunharmos da grandeza de Deus nas nossas vidas e de pregarmos o evangelho das boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que cura, que restaura, que liberta e que salva o homem pecador, E nós temos isso sobre as nossas vidas. Então, é um desafio para nós, Muito embora hoje, infelizmente, a igreja está perdendo um pouco o foco, do que é ganhar almas. As pessoas estão mais preocupadas em adquirirem bens materiais, adquirirem riquezas deste mundo, estão esquecendo de cumprir o ide de Jesus, de pregar a palavra, de salvar vidas. É isso que agrada o coração de Deus, é isso que faz com que nós sejamos impulsionados a fazer a vontade do Senhor através do Espírito Santo. E esse desejo, amado, de ganharmos almas para o reino, tem que estar na nossa vida por inteiro, pela igreja toda. A igreja tem que ser focada em testemunhar e dizer daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. É maravilhoso quando nós vemos uma pessoa olhar para o irmão, e já reconhecer que Jesus está na vida dele, que ele teve uma mudança, que ele teve uma transformação de vida. Isso é o efeito da palavra através do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E assim ele vai testemunhar, dar bom testemunho, contando aquilo que o Senhor tem feito, mudando o seu padrão de vida e deixando que o Espírito Santo vá conduzindo a sua vida e ganhando almas preciosas para o reino. Então, eu já quero dizer para você, todos nós temos essa responsabilidade. Nós não somos frequentadores de igreja, amado. Nós somos chamados para uma missão, que é pregar o Evangelho de Cristo. Então, nós vamos falar hoje, compromissados com a evangelização. O textual está em Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui é interessante nós refletirmos nisso, porque Paulo ele dá um aviso, olha, porque não me envergonho
do Evangelho de Cristo. E nós conhecemos bem a história do apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo aqui para o povo de Roma essa carta e dizendo que ele não tinha vergonha do Evangelho. Paulo era um fariseu, amado. Paulo foi ensinado por Gamaliel. Paulo tinha instrução, conhecimento, né, das leis. Paulo vivia no fariseísmo. Mas agora ele está dizendo assim, que eu não me envergonho do Evangelho. E isso tem que ser motivo para as nossas vidas. Nós não podemos nos envergonhar da palavra de Deus. Nós não podemos nos envergonharmos de Cristo Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Então, assim, é algo que tem que estar sobre as nossas vidas. Somos cristãos, somos testemunhas, temos que dar bom testemunho da transformação da palavra de Deus nas nossas vidas e não podemos ter vergonha, né, de dizer que somos cristãos. E, infelizmente, né, nós vemos muitos aí se escondendo, não é? Frequentam as igrejas, mas quando são colocados à prova, muitas vezes abandonam, né, a sua identidade de cristão. Então, isso aí é algo importante. Paulo aqui ele já faz esse aviso, né? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler Marcos 16, 14 e 20, que é a grande comissão, né? E a palavra nos diz assim: finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançando-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha, versículo 15 de Marcos 16, grave isso no seu coração. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É a todos. Nós não podemos escolher para quem nós vamos pregar. Nós temos que estar à disposição. Somos instrumentos do Senhor para levarmos o Evangelho de Cristo. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então, aqui nós estamos vendo que Jesus, depois de ressuscitar, apareceu aos 11 discípulos, né, os seus apóstolos, e ali a primeira coisa que Jesus fez foi lançar no rosto dele a incredulidade. Eles já não estavam crendo que Jesus ressuscitaria e nem daquela informação que eles haviam recebido dos que já haviam visto o Senhor. E aí Jesus chega para aqueles 11 e diz: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu quero aqui fazer uma ressalva aqui com vocês. Amado, existem condições para nós fazermos e não tem como nós deixarmos de trabalharmos para que o evangelho seja pregado. Então, eu posso ser um evangelista, eu posso ser um missionário, se tiver um chamado na minha vida, e ir em outras nações, outros lugares para pregar a palavra. Eu posso ser um cooperador, eu posso ser um intercessor, eu posso ajudar financeiramente. Então, tudo isso, amado, contribui, né, se unindo tudo isso no corpo de Cristo, a igreja, contribui para que o evangelho seja pregado. Vocês sabem muito bem que nós temos aí, nós somos ligados com o Portas Abertas, né? Então todo mês nós mandamos uma oferta para o Portas Abertas para que o Evangelho seja pregado. Então existem N maneiras de nós podermos contribuir, né, para que o Evangelho seja pregado. E não existe uma maneira que você não possa participar. Então fica aqui um aviso, né? Participe, ajude, né? Invista em missões, invista no trabalho que está sendo feito para que nós possamos levar. Muitas vezes nós não podemos estar em outro país, mas nós podemos estar contribuindo, né, para aqueles missionários que estão em outros lugares. Porque, amado, é muito triste quando nós vemos um missionário, ele sai do seu país, sai de dentro da sua igreja, vai pregar o evangelho e de repente ele fica esquecido, né? Porque o missionário ele tem as suas necessidades,
né? Ele se alimenta, ele se veste, ele precisa de recursos para poder pregar a palavra de Deus. Então, assim, é algo muito triste quando nós vemos isso acontecer. E a igreja tem responsabilidade com isso, né? Então, você que invista, irmão, não tenha dúvida. Ajude, né, para que a palavra do Senhor ela possa ser pregada. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho. Então, isso está sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? Ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, Jesus, né, ele começou nos seus 3 anos e meio de ministério a pregar, né, a ensinar. E ele deixou isso para a igreja, por isso que a igreja foi constituída. Né? Então, essa missão está sobre as nossas vidas e nós temos que dar continuidade a esse trabalho maravilhoso de Jesus, que é de resgatar o homem pecador e trazê-lo para a família de Deus. Evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então, o que nós temos que ter em mente? Que se nós deixarmos de pregar, a pessoa pode perecer, né? E em vez de alcançar a vida eterna, ela pode herdar a morte eterna. Então, assim, isso é uma responsabilidade muito grande para as nossas vidas. E é um desafio grandioso, o qual nós temos que cumprir. Então, quando nós pregamos, a pessoa recebe a palavra de Deus, ela está sendo inserida, né, no plano de salvação. O Evangelho. Essa palavra vem de 2 palavras gregas. Advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alviçarreiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Não só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação, só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então, como pode, né, um homem pecador se mudar o seu caminho? Nós temos aqui o exemplo, né, de Filipe, quando foi pregar para o eunuco na faixa de Gaza, lá onde ele estava, e a primeira coisa que aquele eunuco disse para Filipe foi: como posso entender se não tem quem me explique? Como que as pessoas, amados, vão conhecer essa verdade se você não testemunhar dela e não explicar para elas o que realmente quer dizer? Então está aí um grande desafio para as nossas vidas. E você foi chamado para esse grande desafio e separado, né, para fazer a grande comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, de salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso aqui é Jesus que está dizendo. Então não existe outro caminho. Amados, existem muitas variantes de religiões aí, mas não adianta. Aqui a palavra que está sendo dita foi o próprio Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for através dele. O campo é o mundo, né? A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então é como eu disse para você no começo, talvez você não consiga, né, se tornar um missionário do campo, tá? Mas você pode estar sustentando, você pode estar contribuindo, você pode estar intercedendo, você pode estar fazendo algum trabalho em prol, né, da evangelização. Então tudo isso, amados, são portas que estão abertas para que a igreja possa alcançar pessoas para o reino de Deus. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu, a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas.
de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Então, nós estamos aqui vendo que a igreja é a única agência responsável, né, por pregar a palavra. A igreja, amado, a igreja não é o lugar de nós adquirirmos bens, riquezas, coisas materiais, onde a traça, a ferrugem, corrói. Não é um lugar de ficar colocando Deus à prova. A igreja não pode perder o seu foco, que é alcançar almas. Eu costumo dizer sempre para os irmãos que a igreja tem que ser um pronto-socorro espiritual, onde a pessoa ela entra ali ferida pelas coisas do mundo, mas ela vai sair dali curada por ter um encontro com Cristo Jesus. Então, se a igreja está perdendo esse foco, ela está num caminho totalmente contrário. Igreja não é um banco imobiliário, igreja não é um banco financeiro. Igreja é um lugar onde pecadores se arrependem, encontram o caminho de salvação para escrever uma nova história de vida. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Então aqui, nós temos a certeza que Jesus morreu para salvar todas as pessoas, mas existem ainda questões teológicas aí que pessoas começam a fazer interpretações indevidas. Amados, eu tenho certeza, Jesus morreu para salvar a minha vida, e o resultado disso é que eu estou até aqui hoje, pregando e ensinando a palavra de Deus ao seu coração. A nossa teologia, antes convém ressaltar que a nossa teologia é uma teologia pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação de teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo reformador como intermediário. Então aqui é interessante nós entendermos isso, porque a teologia, amados, ela é a compreensão, o estudo que esses grandes homens fizeram. Então, assim, o que nós temos que entender é que Cristo morreu, Essa certeza nós temos que ter. Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para salvar o mundo, para resgatar o mundo, não para condenar, Como nós lemos no domingo passado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 diz isso. Então, isso tem que estar no nosso coração, é a certeza. E nós vivemos isso, porque se não fosse a graça e o sacrifício de Cristo, nós não alcançaríamos a nossa salvação. Para quem Jesus morreu? Vamos lá. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Isso aqui, amados, eu quero dizer bem claro aqui para vocês, isso aqui é teologia, é estudo. Então, existem às vezes divergências de opinião daquilo que as pessoas entendem. Então, nós vamos falar hoje sobre duas expiações. A expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhida desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, ao nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, incluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Então, aqui é um exemplo. Então, eles debatem, eles discutem isso, dizendo que a expiação ela é limitada. Já estava definida o que haveria de acontecer, quem haveria de se salvar. Então, assim, seria até uma predestinação, Nós já nascermos salvos e outros nascerem para morrer. Então, assim, não é isso, não existe. Jesus, ele veio para que todo aquele que nele crê, olha bem o que Jesus diz, não pereça,
mas tem a vida eterna. Então esse leque ele se abre para todos os que creem. Se você crê em Jesus e receber Ele como seu único e suficiente Salvador, você passa a herdar a salvação. Expiação ilimitada. Agora é a segunda expiação aqui que nós vamos falar. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Olha a diferença. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente para algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Essa é a grande verdade. É isso que nós temos no nosso coração, não é? É isso que nós temos que entender. Que da mesma maneira que Jesus perdoou os meus pecados, lançou no mar do esquecimento, né, o Senhor pode fazer com outras pessoas que desejarem ter esse encontro com Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então essa expiação, ela não é limitada, ela é ilimitada, ela está aberta, né, as portas estão abertas para aquela pessoa que quiser fazer parte da família de Deus. Por isso que Jesus, quando esteve na cruz, ele erguendo a sua cabeça, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Né? E ele disse também: olha, está consumado. Então Jesus, quando ele faz essa colocação, ele está dizendo: olha, a obra está realizada, agora é com eles que vão ter que tomar as suas decisões. Então, amados, não existe limitação para salvar, assim como também nós não podemos, né, fechar a porta da salvação para as pessoas. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, né, e dizemos assim: essa não tem jeito. Tem sim, tem. Se ela se voltar a Cristo, se ela abrir o coração, né, para a verdade da palavra, o Senhor pode transformar e mudar a vida de qualquer uma das pessoas. Não existe limitação para Deus agir na vida de uma pessoa. Que bênção, né? Que maravilha. Item 3 hoje: evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja, quer dizer, é responsabilidade da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, quando nós entendemos, quando nós nos colocamos a estudar um pouco da palavra, nós vemos que em Atos dos Apóstolos, né, a igreja foi constituída. E a partir do momento da constituição da igreja, começaram a vir as perseguições, a igreja foi espalhada, as pessoas se desconcentraram de Jerusalém, saíram para todos os cantos e foram pregando a palavra de Deus. Né? E até hoje, amado, isso se aplica nas nossas vidas. Né? Nós temos que levar esse evangelho, né, até que Jesus volte para nos resgatar. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então aqui você vê que não existe mistério. Né? Uma vez que eu me desprendi das coisas do mundo, uma vez que eu abandonei o caminho do pecado, que eu estou procurando trilhar um caminho mediante a verdade, amados, eu tenho que falar daquilo que eu estou vivendo. Eu tenho que testemunhar daquilo que Jesus está fazendo sobre a minha vida. E ser testemunho verdadeiro. Não envergonhar o nome de Cristo, não envergonhar o Evangelho, mas podermos testemunhar de uma verdadeira transformação. E aí o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, nos dando oportunidade, abrindo portas para que nós venhamos a pregar, a levar a mensagem de salvação àqueles que precisam, né, encontrar com o Senhor Jesus. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Né? Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo.
a xenolalia. É isto, né? É isto, a habilidade de falar em língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo, esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica, missionária. Mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem xenolalia. Então aqui o autor está falando, né, sobre essa questão de pregarmos, né, o evangelho. Então assim, nós temos que ter essa missão nas nossas vidas. É para isso que a igreja foi constituída. A igreja não foi constituída sobre a face da terra para outra coisa, a não ser levar a palavra de Deus e alcançar a alma perdida, né, no mundo. E é interessante, né, que ele fala aqui, olha, a visão dos pentecostais clássicos desde o avivamento da Rua Azusa, evangelística e missionária. Até se pensava no princípio de falar em línguas, né? Então, quer dizer, foram ferramentas que foram dadas, né? E como o Senhor Jesus mesmo disse aqui no início, os sinais vão seguir aos que creem, amado. Se for preciso o Senhor levantar o morto, o Senhor vai levantar. Se for preciso o Senhor fazer um paralítico andar, Ele vai fazer andar, porque o Senhor tem compromisso com a pregação da palavra de Deus. Então, nós temos que estar preparados, amados, mas com a nossa mente ligada naquilo para que a igreja foi constituída. Não podemos perder o foco disso, que é levar almas ao reino de Deus, né? Levarmos as pessoas às águas do batismo e vê-las com o seu nome escrito no livro da vida. As missões, né? As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Então, isso é o trabalho do missionário, aquele que está dentro da igreja e ele sai para o campo, né? A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, para se anunciar a Jesus. E compare com o discurso no Areópago, em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Então, amados, aqui o maior exemplo, né? E inclusive nós sabemos que Paulo foi chamado para pregar para os gentios, né? Enquanto os apóstolos foram chamados para pregar para os judeus. Então nós vemos aqui, né, o ministério de Paulo se cumprindo. E é interessante quando Paulo entra no Areópago, lá em Atenas, né? Havia, amado, imagens de todos os deuses ali, porque isso era da cultura deles, né? Adorar as divindades ali. Então, para que eles não se esquecessem de nenhum desses deuses, para que não viessem aborrecer nenhum desses deuses, eles deixaram um lugar em vazio. Então, quando Paulo chega lá, ele lê ao Deus desconhecido. E Paulo usa aquela oportunidade para falar de Cristo Jesus para eles. Então, amados, nós temos que estar preparados, né? Preparados para levar a palavra, né, de arrependimento ao homem pecador. E não tememos, porque o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Ele fala por nós. É lógico, nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que entender o plano de salvação, para que nós venhamos a falar a verdade para as pessoas. E não anunciarmos coisas que estão fora da palavra. Mas nós temos a certeza, amado, que o Senhor está conosco, o Espírito Santo está nas nossas vidas. Então esse é o grande desafio, né, para o cristão, de levar, de pregar, de dar oportunidade a outras pessoas de poderem ser inseridas, né, e ter o seu nome escrito no livro da vida, para que no grande dia nós possamos ser reunidos com o Senhor Jesus lá na glória. O desafio de hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a sua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo,
que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, né, o que o autor está dizendo, né, que nós não podemos, é lógico, amado, existe assim, uma condição inicial para as nossas vidas. Né, você se converte, nasceu na família de Cristo. Qual é o primeiro local que você tem que estar pregando a sua palavra? Dentro da sua casa, na sua família, para os seus vizinhos, no seu bairro, depois na sua cidade, depois no seu estado. E aí, conforme você vai crescendo nisso, né, você vai levando a palavra de Deus. Mas ela não pode ficar restrita somente a um lugar. Né? Eu conheço pessoas que... Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer para mim assim, falar, pastor, eu já estou salvo, tá bom assim do jeito que está. Não é assim, amado. Nós nos tornamos assim um crente egoísta, porque nós deixamos e negamos de obedecer o Senhor Jesus no ID, de pregar o Evangelho a toda criatura. Né? É muito bom sabermos que nós somos salvos, mas é muito triste saber que existem pessoas indo para o inferno. E esse desafio está nas nossas vidas. Mas nós temos que aprender a amar as almas que estão se perdendo. É fácil você pregar para outro crente, é fácil você anunciar o Evangelho para quem já conhece a palavra. Mas eu quero ver, né, ir pelos becos e valados, como Jesus sempre fez. Se você olhar o ministério de Jesus, pouco tempo Jesus esteve dentro do templo. Jesus gastou mais tempo indo pelas aldeias, salvando a mulher samaritana, salvando Zaqueu, né, salvando os seus apóstolos, separando os seus apóstolos ali para fazer o ministério. Então Jesus, ele deu o exemplo. E a igreja, amada, ela tem que fazer dessa maneira. Nós não podemos nos fecharmos achando que, tá bom para mim. Né? Isso é uma cultura egoísta. Né? E Jesus não veio para fazer isso. Então, é lógico, começamos dentro da nossa casa, começamos com os nossos vizinhos, começamos no nosso bairro e vamos, né, levando o Evangelho a toda criatura, né, para que a palavra de Deus alcance o homem perdido, resgate ele do plano do inferno, né, da morte eterna, né, tirando ele das garras de Satanás e mostrando para ele um caminho de salvação para a sua vida. Então a igreja, eu não vejo outra maneira, né? Eu não vejo, amado, eu não vejo outro propósito na igreja, a não ser ganharmos almas para o reino de Deus. Né? Então nós temos que fugir dessas coisas que estão erradas nos nossos dias e não deixarmos que a igreja perca a sua essência. Né? Igreja não é um ponto de encontro, igreja não é agência, igreja não é supermercado, igreja não igreja, amado, a igreja tem um único propósito. É um lugar de refúgio para aquele que busca a sua salvação. E tem que encontrar, através da ministração da palavra, um lugar de descanso para a sua alma. Então, isso tem que ficar bem claro nas nossas vidas. Então, não perca tempo. Né? Pregue o Evangelho. Fale da palavra a tempo e fora de tempo. Como Paulo disse aqui, né? Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, fica aqui para vocês hoje essa aula, né? A igreja, ela é missionária, né? A igreja, ela tem uma missão a cumprir, que é pregar as boas novas, né, e dar oportunidade de salvação para as pessoas. Não podemos fechar de maneira nenhuma a porta da salvação para aquele que tem o desejo no seu coração. Tá bom? Então, vamos aqui para a conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Foi o próprio Jesus que disse isso. Né? Está escrito em toda a versão bíblica. Né? As pessoas às vezes parece que passam por cima disso e não entendem. Então assim, o único caminho que vai te levar à salvação é o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Né? Então está aí o grande desafio para mim e a grande responsabilidade que está sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês, né? Que tem, né, Cristo como Senhor
e Salvador da sua vida. Cristo, Jesus não está preocupado, amado, eu vou dizer bem claro para você, com o que você tem, com o que você veste, com o que você conquistou de bens materiais. Jesus não está nem um pouquinho preocupado com isso. Eu gosto de citar muito Mateus 6,33, né? Que diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus não está preocupado com isso, ele vai atender a sua necessidade conforme aquilo que você precisa, tá? Mas ele está preocupado sim em que nós venhamos a honrá-lo, né? Cumprindo o ID, a grande comissão ao qual o Senhor deixou para as nossas vidas e para a igreja como num todo. Irmãos, seja um pregador da palavra, né? Seja um anunciador das boas novas. Pregue para aquele seu parente que ainda não se converteu, que precisa de salvação. Pregue para o seu vizinho, pregue ali na rua da sua casa, pregue aonde você estiver, mas principalmente dê bom testemunho, né, daquilo que Jesus está fazendo sobre a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos orar, vamos agradecer? Amado Deus, eterno e soberano Pai. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero somente te agradecer, Pai amado, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor concedeu para as nossas vidas, de nos tornarmos, Pai, ganhadores de almas para o Teu reino. Senhor, cada irmão dentro da igreja, desde o menor até o mais idoso da nossa igreja, Pai, tem essa incumbência de orar, de interceder, de testemunhar e de pregar, Senhor Deus, o Evangelho ao qual o Senhor Jesus nos ensinou. Pai, que o Senhor cada dia mais faça com que a sua igreja volte à origem, Pai, trazendo de volta, Senhor Deus, os princípios, Pai, para que a tua igreja venha caminhar, que é ensinar, que é receber o homem pecador, e que falar da sua verdade, para que esse homem tenha a sua vida transformada. Pai amado, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude nesse grande trabalho, que é levarmos, Senhor Deus, o teu evangelho a todos os cantos da terra. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, que entendem, Pai, o chamado, que entendem o propósito, e que estão aí, Senhor Deus, enganjados, Pai, para realizar a tua obra. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Você é um missionário, né? Você tem uma missão para cumprir. Não negligencie isso na sua vida, porque um dia nós estaremos, né, diante do Senhor, e Ele vai perguntar, né? Ele vai ali requerer de nós, né, os talentos e habilidade que Ele nos deu para levarmos a palavra de Deus ao homem perdido. Amém? Quero orar agora pelos nossos dizimistas, ofertantes. Quero já agradecer você, né, que tem nos honrado, né, e honrado a obra de Deus, e também aí obedecendo a palavra do Senhor, para que nós possamos honrar os compromissos que temos com a Santa Igreja do Senhor. Né? Eu sei que isso vai passar, mano. Eu sei que isso vai mudar, essa história vai ser mudada. O Senhor já está preparando mudanças para isso. Então nós temos que estar aí prontos, né, e manter todas as coisas em ordem. Então vamos estar juntos, amados, nesse grande desafio que nós temos nesses dias. Amém? Vamos orar aqui pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas, né, amado? E pedir a Deus aí que mude essa história para que nós sejamos livres de todas essas coisas que estão acontecendo. Amém? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos dizimistas e ofertantes da nossa igreja. Pessoas, Pai, que não precisam, Senhor Deus, ser cobradas, que entendem, Senhor Deus, Pai amado, a importância, Pai, de fazer parte da Tua família. E como membros da Tua família, Senhor Deus, sentem a alegria, Pai amado, de poder nos ajudar a honrarmos os compromissos com a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um. Preserva, Senhor Deus, o trabalho dos Teus filhos nesse tempo de tanta escassez, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado. Abre portas, Pai, para aqueles que estão desempregados, Pai, para que eles vejam, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor, direcionando todas as coisas. Abençoa também, Senhor Deus, os profissionais de saúde, aqueles que estão na frente dessa pandemia, trabalhando, Senhor Deus, arduamente cada dia, Senhor, para poder, Senhor Deus, ver vidas salvas, Pai. Pai, dá sabedoria, Senhor Deus, a toda a liderança e eminência, ao prefeito dessa cidade, Senhor Deus, ao governador desse estado, ao presidente dessa nação, e que nós possamos, Senhor Deus, testemunhar, porque, Senhor,
Desde o início da minha conversão, eu ouço, Pai, que o Senhor tem um plano grandioso, Pai, de transformar o Brasil num celeiro missionário. Que o Senhor possa cumprir isso na nossa nação, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro, Pai, e agradeço e abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Quero aqui deixar um recado para vocês, né? Quinta-feira nós teremos aqui o nosso culto online, que você possa estar participando junto conosco, você jovem, né? Você irmão da nossa igreja, as crianças, estejam todos, amados, participando juntos, né? Para que nós possamos dar continuidade no trabalho da igreja. Sábado, os nossos jovens estarão aqui reunidos também, e no domingo, né, nós teremos aí o nosso culto da família, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estou com muita saudade dos irmãos e peço aí que vocês continuem se cuidando a cada dia para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ele, sua mão para o alto, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe. Até quinta, em nome de Jesus.